Olha o que diz Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Diz assim, olha. Eu não vou ler a história toda de Jeremias, mas quando o Senhor fala com Jeremias, aqui fala sobre as lamentações de Jeremias. Então Jeremias vai falar que ele era fraco, que ele não tinha condições, enfim. Só que a palavra de Deus chega até ele e ele vai falar isso aqui, ó, versículo 16. Quando a tua palavra, Jeremias dizendo, foi encontrada. Quem encontrou a palavra do Senhor aqui? Quando a tua palavra foi encontrada, ó, se ela foi encontrada é porque ela estava sendo o quê? Estava sendo procurada. Ela estava perdida. Hoje nós precisamos procurar essa palavra todos os dias. Amém, gente? Conhecereis o quê? A verdade, a palavra e a palavra o quê? Quem pode dizer eu estou livre aqui? Livre do pecado, livre do sistema desse mundo, livre, o seu coração livre para Cristo, então, poder agir, poder falar, poder trazer o reino de Deus para dentro de você. Glória a Deus. Então ele diz, quando a tua palavra foi encontrada, ou seja, encontrei, eu comi, aleluia, cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior, alegria maior, porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Meu irmão, cada palavra que está sendo ministrada aqui hoje, você precisa ter essa fome dentro de você para poder digerir o que o Senhor está trazendo para você. Cada vírgula, cada frase, cada palavra que não vem de mim, mas que vem do próprio Deus, você precisa ter essa mesma fome que Jeremias mostra aqui. Olha o que ele vai dizer, eu comi cada frase e as digeri aonde? E o que essas palavras fazem? Elas o quê? Nutrem. Você já viu um menino desnutrido? Quem já viu um menino desnutrido? O Gil está meio desnutrido, a gente tem que dar... Ele está chegando agora. Todo pastor que chega aqui, daqui a pouco você vê o caroço aparecendo. 3 meses, né, senhor Éder? 3 meses, começa a tomar forma. O povo que come aqui, né? Misericórdia. Tá bom. Mas você vê que quando você vê uma criança desnutrida, é porque ela não tem o quê? Nutrientes. É uma pessoa que, sabe, ela não se alimenta na hora certa, ela não se alimenta da forma correta. E às vezes nós chegamos diante do Senhor dessa forma, desnutridos. E o que é que vai, ó bispo, me levar a me tornar uma pessoa nutrida, uma pessoa forte, uma pessoa saudável? Palavra o quê? Saudável. Um crente saudável é um crente que come todos os dias a palavra do Senhor, que se alimenta todos os dias e que tem essa fome de se nutrir da palavra do Senhor. Agora é claro, se você só comer e não gastar, o que vai acontecer? Fica só comendo. Amarrado, né? O que nós temos que fazer? Gastar energia. Praticar a palavra de quem? De Deus. Lembra que nós falamos há muito tempo aqui, nós não somos um reservatório. Nós somos o quê? Um canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque hoje você vê pessoas que elas só ficam comendo. Ela comendo, estudando a Bíblia, estuda a Bíblia, mas lá fora não pratica nada. Lá fora ele vê o sujeito caído, semi-morto, e não faz nada. Aí o bom samaritano vai lá, que não tinha nada a ver com os judeus, que servia a Deus nos montes, não tinha nada a ver com o templo, como passou o sacerdote, passou o levita. Mas aquele bom samaritano, ele pega aquele homem, põe óleo, trata as feridas dele, põe sobre seu animal, leva até a hospedaria, mete a mão aonde? No bolso, paga e fala, ó, se faltar alguma coisa quando eu voltar eu te pago novamente, mas cuida dele. Esse é aquele que gasta aquilo que recebeu. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não?
Aquele que para toda a sua vida por causa de uma pessoa que está caída. Porque tem a sensibilidade do Senhor dentro de si. Tem o amor de Deus dentro de si. A Bíblia fala que nos finais dos tempos o amor de muitos o quê? Fala para o irmão, não deixa o teu amor se esfriar não. Falei, não deixa o teu amor se esfriar. Não deixa. Então você vai ver isso. Que Jeremias ele trazia para dentro de si uma fome pela palavra do Senhor. Hoje você vê que tem gente, a gente prega aqui, domingo que vem se perguntar para ela, vem cá, o que foi que o bispo pregou? Ela nem sabe mais. Já nem sabe mais. Mas tem gente que anota. Tem gente que aquilo que ela recebe no domingo, na semana, ela vai digerindo. Ela vai ruminando a palavra. Quem está entendendo isso, gente? Ela vai, até que aquilo entre. Olha lá. Cada frase. A digerir no meu íntimo. O que é digerir no íntimo? Esse digerir é de um dia. É rápido. Ou seja, aquilo que você come vai ficar ali. Eu não sei, eu não sou médico, mas tem um tempo ali para ser digerido. Sim ou não? E aí aquelas vitaminas, aqueles nutrientes vão passando para todo o corpo. Ou seja, você precisa digerir. Tem gente que ela quer fast food. O que é fast food? É comida rápida. A gente não está aqui, meu irmão. Você tem que ter tempo para Jesus. Você tem que ter tempo para sentar e ouvir o que o Senhor quer trazer para você. Hoje as pessoas estão sem tempo. Elas, esse bispo fala demais, eu quero aquela palavra rápida. E às vezes ela vai num lugar que é o show da fé. É só música, e tal, e teatro, e não sei o quê, e testemunho dali, palavra, não tem nada. Só que o testemunho de uma pessoa, ela não vai sustentar você. Mas a palavra de Deus vai sustentar você. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? Porque na verdade você passa a ser a própria bênção do Senhor. Você já não passa a buscar a bênção, você sai da fila da bênção e você entra na fila do propósito. Senhor, qual é o propósito que eu tenho na minha vida aqui? O que o Senhor quer através de mim? O que o Senhor quer fazer em mim e através de mim? Então não tem mais nada a ver com você. Os planos já não tem nada a ver mais com você. Tem a ver com Ele. Ele dirige a sua vida. E olha o que ele vai dizer aí, ó. Vamos lá para o versículo 19. Não, aqui ele diz aqui, olha só, ainda no 16. Porquanto teu nome foi o quê? Invocado sobre mim, isto é, pertenço. Você vai entender que invocar é diferente de orar. A oração, ela tem a ver com pedidos. O invocar tem a ver com a pessoa de Deus, é o nome dele, a presença dele. Quem está entendendo? Fala para o irmão, aprenda a invocar a Deus. Aprenda a invocar a Deus. Porque tem gente que ela ora, orar tem a ver com pedidos. Invocar não, tem a ver com a pessoa de Deus. Quando você invoca, quando você fala, Senhor, vem com a tua presença, Pai. Eu quero te conhecer. Quando você chama o nome dele, ó Senhor Jesus. Quando você chama por ele, tem gente que invoca o Satanás, não é verdade? O que é invocar? É chamar o nome dele. Eu lembro que minha avó falava, não chama esses nomes aí não, meu filho. É ou não é assim? Não. Você está lá no Maranhão, ela fala, você está invocando essas coisas ruins. Porque tinha aquele medo de chamar o nome, né? Porque assim nós precisamos ter esse temor para com o Senhor, de falar, Deus, eu estou chamando pelo nome, pela presença do Senhor, e Ele vem. Olha o que Ele vai dizer aí, ó. Vamos lá no versículo 19. Contudo, eis que veio a resposta de Yahvé. Vamos adiantar aqui, ele diz, se te arrependeres, então te restaurarei. Meu Deus do céu. Gente, presta atenção. Você vai entender uma coisa. A tua oração, o teu invocar sem arrependimento, não é nada. O jejum que você faz sem arrependimento também não é nada. Nós vamos entrar em jejum hoje. Vou chamar a igreja toda para jejuar. Mas não adianta, eu estou vendo muitos líderes falando sobre jejum. Vamos jejuar. Mas, meu irmão, se não houver arrependimento no jejum, você só está passando fome. Quem está entendendo? Você está fazendo uma greve de fome ou você está fazendo um regime. Está dando para entender? Sim ou não? Porque o jejum, ele precisa estar acompanhado de quê? Arrependimento. Todas as vezes que Deus mudou governos por causa do pecado do povo, líderes
iam tomar posse dali para destruir o povo. Então o Senhor levou, o povo jejuou, o povo se arrependeu, o povo orou, e a Bíblia fala que o Senhor mudou, e o Senhor abençoou aquele povo, e não deixou que aquele mal viesse sobre aquela nação, porque o povo fez o quê? Se arrependeu e jejuou. E se você for só jejuar sem arrepender, vai mudar o quê? Nada. Então entenda bem, veja que a primeira coisa que ele fala, olha só que interessante isso, por isso que o tema da pregação é arrependimento gera o quê? Restauração. Quem quer ser restaurado em todas as áreas e esferas da sua vida aqui? Primeira coisa, arrependei-vos. Arrependei-vos. Quando você está arrependido de algo, você não volta mais àquilo. Amém? Vamos entender isso, ele vai falar: para poderes me servir. Meu Deus do céu. Tem um monte de gente querendo servir a Deus que eu vejo aí. Ah, bispo, eu quero fazer um monte de coisa para Deus, eu quero fazer isso. Só que você tem que entender que antes de você fazer alguma coisa para Deus, Deus quer fazer primeiro em você. Amém, gente? Então a primeira coisa para eu servir o Senhor é me arrepender. E uma vez me arrependendo, eu sou restaurado. E uma vez restaurado, agora sim eu tenho condições de servir ao Senhor. Porque o meu coração já não é mais um coração ferido, eu já não consigo ter mais mágoa de ninguém. O Senhor restaurou-me de dentro para fora. Eu não sou mais aquela pessoa cri-cri, aquela pessoa enjoada, mimimi. Ou seja, Deus me restaurou por dentro. Restaurou a minha mente. Ele não fala que nós devemos ter a mente de quem? De Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, se não houver essa restauração dentro de mim, meu irmão, por isso que o nome da igreja é restauração. Deus, ele nos direcionou a uma restauração total e completa para que possamos viver o plano dele aqui nesta terra. Senão nós não vamos viver nada. Nós vamos viver os nossos planos. Nós vamos ficar correndo atrás de quê? De bênção. O que você veio fazer hoje? Eu lembro que começava o culto assim: quem veio buscar bênção? Eu não faço mais isso não, Deus me perdoe, Senhor. Quem veio buscar Yahvé aqui, Senhor? Quem veio buscar aqui para a cruz? Quem veio buscar aqui morrer para as coisas dessa vida? Amém. Amém, gente? Não é todo lugar que você pode falar isso não. Se você falar isso aqui, o povo sai correndo. Mas glória a Deus que Deus tem nos dado o nosso propósito, direcionado o nosso propósito. Amém? Estão comigo aí, gente? Ele diz: se falares o que é precioso, olha aí, e não o que é o quê? Inútil, então será meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Olha só, gente. Gente, isso aqui é forte. Vou fazer uma pergunta: o que é que tem saído da tua boca? Coisas inúteis ou coisas úteis? Tem gente que o que ela fala não cria nada. Pelo contrário, o que sai da boca dela para que é inferno na vida dos outros. Ou seja, o que sai da boca dela não é útil. O que Deus quer fazer, meu irmão, é que o que sair da tua boca sejam palavras de vida e não de morte. E uma vez que você busca essa sabedoria no Senhor, então agora você passa a ser o seu porta-voz. Ele começa a falar através de você. Porque você tem um cuidado de refrear a sua língua. Quem está compreendendo aqui, igreja? Está dando para compreender, sim ou não? Quem quer ser um porta-voz do Senhor? Você quer ser um porta-voz do Senhor? Então busque isso. Amém? Busque isso. Olha o que ele vai dizer aí, ó. Eu farei da tua... Não, aqui, guarda isso aqui, ó. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Gente, isso aqui, ele está falando de dois lados. Volta aí no versículo 19. Tu não passarás, guarda isso. Fala assim: eu não vou passar para o lado deles. E preste atenção nisso. Você vê que tem pessoas que o Senhor resgatou ela passou para esse lado de cá. A Bíblia fala que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos transportou, diz a Bíblia, do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nós saímos de um lugar e fomos para um outro lugar.
Só que ele está dizendo que quando nós tornarmos porta-voz dele, eles voltarão a ti. Ou seja, as pessoas vão para o Senhor. Nós vamos conseguir resgatar elas, mas tu não passarás por lado deles. Uma das coisas que a gente vê hoje são pessoas que, ao invés de influenciar pessoas na escola, no mundo, elas estão sendo o quê? Elas estão passando para o outro lado. Quantas pessoas que caíram, quantas pessoas que deixaram de estar desse lado e agora passaram para o outro lado. Porque aquele que está de pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia, porque não cuidou, agora está do outro lado. E olha que interessante, vamos continuar aqui, versículo 20. Ele diz para Jeremias: eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não te vencerão jamais, pois estou contigo, a fim de resgatar, de te resgatar e de te salvar. Palavra do Senhor. Eis que eu mesmo te livrarei das mãos dos ímpios e te resgatarei das garras dos perversos e sanguinários. Meu Deus do céu. Ou seja, vai haver uma muralha, meu irmão. Deus não vai deixar nada te tocar. Deus não vai deixar nada te destruir. Glória a Deus. Por isso eu preciso entender isso. Eu preciso me arrepender para ser restaurado. Porque se você realmente volta à prática das velhas obras, me desculpa falar, se você volta para o outro lado, é porque você não se arrependeu. Você apenas teve um remorso. Um peso na consciência. Mas o arrependimento não te leva mais à prática das velhas obras. Quem está entendendo isso? Você tem nojo do que você fazia. Você tem vergonha do que você fazia. Quem está compreendendo o que Deus está falando? Então a palavra que o Senhor traz hoje é que Ele quer restaurar você. Mas se não houver arrependimento, meu irmão, esquece. Esse é o primeiro passo que você precisa dar na sua vida. A Bíblia fala mesmo: lembra-te, pois, onde caístes, arrepende-te e o quê? Volta à prática das primeiras obras. Não tem como eu voltar às práticas das primeiras obras sem me arrepender, meu irmão. Porque se eu voltar à prática das primeiras obras sem arrependimento e sem ser tratado aqui dentro, eu vou fazer a obra de Deus como um peso na minha vida. Eu não vou ter prazer nas coisas do Senhor. Eu vou ter só a aparência de estar vivo, mas na verdade eu estou o quê? Eu estou o quê? Morto. Olha o que vai dizer aí em Jeremias 33. Abre aí. Jeremias 33, ainda no livro de Jeremias. O título é Outra promessa de quê? Restauração. Quem precisa de restauração aqui, gente? Pelo amor de Deus, todos nós. Ele vai dizer outra promessa de restauração. Olha o que ele vai falar aí. Versículo 2, do versículo 2 ao 3. Acharam? Assim diz Yahvé, que fez a terra e lhe deu o quê? Forma. E colocou em seu, e a colocou em seu. Nesse primeiro versículo a gente já vê duas coisas aqui. Quando a Bíblia diz que ele fez a terra e lhe deu forma, a terra estava como? Sem forma. E a Bíblia fala, e vazia, né? E a colocou em seu lugar, significa que ela estava fora do lugar. Então, ô bispo, o que é que passa a ter forma e o que é que passa a ser colocado no lugar? Restauração. Houve uma restauração na terra. Quando você entende que essa restauração ela começa a fazer parte da tua vida por meio de um arrependimento, então Deus começa a trazer forma para a tua vida. Tem muitas pessoas que chegaram aqui na igreja com a vida deformada. Não tinha forma de gente de Deus. Não tinha forma de uma pessoa que nasceu de quem? De Deus. E ela passou a ter forma. Deus foi tratando o caráter, Deus foi tratando a mente, Deus foi tratando o coração, Deus foi dando forma para ela. E quando Ele faz, Ele traz essa forma para dentro da gente, fora, a nossa vida também passa a ter forma. A nossa família passa a ser vista como modelo. As nossas finanças passam a ser vistas como modelo. Quem está entendendo? Todo o nosso ser passa a ser restaurado pelo Senhor.
Às vezes você está aqui e você fala: bispo, minha vida está toda deformada, bispo, minha vida está toda fora do lugar. Deus quer colocar tudo no seu lugar, meu irmão. Quando a Bíblia diz que Ele colocou em seu lugar, aqui está mostrando que havia não estava organizado. Quando é que você põe as coisas no lugar? Quem coloca as coisas no lugar aqui em casa? Misericórdia. Minhas filhas tiram tudo do lugar, eu fico doido. Chega em casa, se arruma tudinho, rapaz. Daqui a pouco você volta à noite, já tá... Misericórdia de Deus. Ou seja, você coloca as coisas no lugar. O controle no lugar, a chinela no lugar certo. É ou não é no lugar da chinela? O copo de água você põe no lugar. Porque aquilo ali, às vezes você vai na casa, está tudo o quê? Desorganizado. E como é que você sente numa casa desorganizada? Eu fico agoniado, gente. Lá em casa eu fico doido. Você fica, meu Deus, esse negócio não está certo. Você vai logo lá e vai. A louça está lá desse tamanho aqui, ó. Meu Deus do céu. Fica agoniado. Porque está fora do lugar. O ambiente fica pesado, o ambiente fica esquisito. Deus quer colocar tudo no seu lugar. Talvez teu casamento está fora do lugar, teu filho está fora do lugar, as coisas estão fora de lugar. Mas entenda bem, gente, Deus não vai colocar nada no seu lugar sem antes fazer isso acontecer dentro de você. Quem entende isso? E Ele vai colocar aí no versículo 3, olha só, obrigado, meu irmão. Invoca-me e eu... Ó, invocar de novo aqui, ó. E eu o quê? O que é invocar? Chamar pela pessoa, pela presença. Amém? Invoca-me e eu te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Meu Deus do céu, gente. O que Deus quer fazer? Revelar coisas para você que você nunca imaginou. Coisas que não serão reveladas para mim, mas serão reveladas às vezes para você. No particular, no íntimo. Por quê? Porque você não está orando apenas, você está invocando, você está chamando a pessoa de Deus. Tem gente que ela não invoca a Deus, ela só ora. Ó, Senhor, eu quero casar. Você está vendo, o seu tempo está passando, está tão difícil. Invoca Ele, chama pela pessoa dEle. Queira estar com Ele. Mostra para Ele que Ele é tudo para você. Amém, gente? Ande com Ele, chame por Ele. E se você invocar a Ele, o que Ele está dizendo aí? Eu te responderei. E te revelarei o quê? Grandioso. Quando você anda com gente sábia, você fica como? Se você anda com sábio, você vai ficar sábio. Se você anda com tolo, quem está pegando o que Deus está querendo falar com você? Anda com Deus, meu irmão. Anda com Deus. Não anda segundo as coisas da fora, não. Segundo Crônicas. Abre aí, vamos avançar aqui. 7,14. Ele diz assim: e se esse meu povo, que se chama pelo meu, o que é chamar pelo nome? É invó? Ou seja, se esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo que me invoca, se humilhar, orar e buscar a minha, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Aleluia! Olha só. Meu Deus do céu, gente, essa palavra é muito forte. Então veja só. Se você invoca, se você só invoca a Deus e você não se humilha, e você não ora, e você não busca a face dele, você não se arrepende, e você não afasta dos seus maus caminhos, Deus não vai te ouvir, meu irmão. Os céus, a Bíblia mesmo fala que Deus vai colocar nos céus, como é que fala?
Bronze, os céus serão como de bronze, a terra será como ferro. Ou seja, não vai haver nada. Imagina um céu de bronze, ou seja, fechado, as portas fechadas. Lembra das portas de bronze? Significa portas fechadas na sua vida. Quem não aceita isso, bispo? Eu não aceito isso não, está amarrado em nome de Jesus. Então veja a importância de nós agirmos assim. Vamos em Ezequiel 18:3. Aqui eu já irei encerrar a palavra, mas vamos avançar nessas duas palavras que eu acho legal. Ezequiel 18, só para acrescentar. Ezequiel 18, 31 e 32. Capítulo 18, versículo 31. Diz assim: livrai-vos de todos os erros e o quê? Maldades que praticastes. Estamos falando aqui de arrependimento, amém, gente? Contra a minha pessoa. Criai em vós um coração o quê? Renovado. E um espírito novo, porque havereis de escolher a morte, ó casa de Israel. Ou seja, ele está dizendo, por que você vai escolher a morte? A morte é o que? Pecado. Ele diz, eis que põe diante de vós a bênção, a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção para que vivais. Então veja que nós fazemos as nossas escolhas, pessoal. Todos os dias você tem que fazer escolhas. A Bíblia fala que o pecado jaz à porta, cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Então você tem uma escolha, ou eu domino, ou eu sou dominado pelo pecado. Ou eu domino a minha carne, ou a minha carne vai o quê? Me dominar. Se você falar, bispo, mas é porque a carne é fraca, por isso que eu caí. Mentira! A Bíblia fala que Deus não nos prova ao ponto que não venhamos o quê? Suportar. Então é suportável. Só que você fez a sua escolha. Quem escolhe Deus aqui? Quem escolhe a vida aqui? Então olha que interessante, livrai-vos de todos os erros e maldades que praticaste contra a minha pessoa, criai em vós um coração renovado, um espírito novo, porque havereis de escolher a morte, ó casa de Israel. Aí no 32 ele diz, porquanto não tenho nenhum prazer, aleluia, na morte de quem quer que seja, afirma Yahvé, o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Aleluia. Aleluia. Amém, gente? Ah, meu irmão, olha só. Preste atenção nisso. O que é converter, bispo? Simples, gente. É você estar nesse caminho aqui, você para e você se converte. Você passa a andar em outro caminho. A pergunta é, será se você não está voltando para o mesmo caminho de onde o Senhor já te tirou? Será se você não está? Por isso que a Bíblia fala, maldito é aquele que põe a mão no arado e olha para onde? Para trás. Será se você não está com saudade do mundo? Será se você não está com saudade do pecado? Tem gente que ela fica vivendo do passado. Tem gente que não pode ouvir um Roberto Carlos. Tem gente que ela entra em depressão por conta de coisas da sua mente. Ai, o dia que ele me falou aquilo. Bispo, eu me lembro tintim por tintim. Meu irmão, esquece coisas que estão te matando, estão te prejudicando. Busque ser essa mulher renovada, esse homem renovado. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram tudo novo. Eu preciso entender quem eu sou hoje, porque o meu passado ficou para trás. As coisas do passado não podem mais ter efeito na minha vida hoje. Porque se está tendo efeito, meu irmão, o diabo vai agindo nessa tua fraqueza. E toda vez que você estiver indo para frente, ele vai te puxar de novo. Porque você está dando corda para ele te puxar. Não dê corda para o diabo. Não dê cordas para que ele puxe você novamente. Que você esteja livre de todas as correntes que te prendiam no passado. Livre de todas as correntes, de todos os grilhões, de todas as algemas que te prendiam no passado. Ele vai dizer aí, vamos
Convertei-vos, pois, e o quê? Viveis. Só tem vida, meu irmão, quando você está no caminho. Quem é o caminho? Eu sou, João 14,6. O caminho é esse caminho que nós temos que andar. Lembra de Jeremias no começo da pregação? O que ele fazia com a palavra? Ele comia cada frase. Ali mostra, sabe, a vontade de comer a palavra, de querer a palavra, de buscar a palavra. O verbo se fez o quê? E o verbo é o quê? Se você não tiver palavra todo dia, você está morto. Nós estamos vivendo um tempo, meu irmão. Foi o salmista Davi que disse isso, não foi? Se não fosse a tua palavra, não foi isso? Como é que diz lá? Lembra? Como é que é? Os problemas já teriam me consumido se eu não tivesse... Me ajuda aí, gente. Salmos. Meu prazer, se não fosse o prazer pela tua palavra, os problemas já teriam me consumido. Ou seja, o prazer que Davi tinha pela palavra, se ele não tivesse esse prazer, ele diz, os problemas já teriam o quê? Me consumido. É isso mesmo. Porque se você não tiver prazer na palavra de Deus, meu irmão, é isso mesmo. A palavra tem que estar dentro e não fora. Todos os dias, fala para o irmão que está do teu lado, coma a palavra, meu irmão, nutre-se da palavra do Senhor, se nutre. Amém? Apocalipse 3, eu acabo aqui, versículo 1 e 2. Quem está comigo aí, gente? Amém. Olha lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve assim, declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, aqui entra, que tens fama de estar vivo, mas de fato está o quê? Fama de estar... Olha como essa igreja estava. Ela tinha fama de estar viva. Por que ela tinha fama? Porque foi uma igreja que começou bem. Era uma igreja que cresceu muito. Essa igreja do Apocalipse. Uma igreja que desenvolveu, que cresceu, que teve muitas coisas no começo. Mas o tempo foi passando e ela foi o quê? Morrendo. E ela ficou presa no quê? No passado. Você está entendendo sim ou não? Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente está aqui, não, mas Deus já me curou. E eu tenho muita experiência com Deus, mas está morto. Porque você está se valendo de coisas que aconteceram lá atrás. E você precisa comer todos os dias. Amém? Versículo, olha lá, 2. Se alerta. Se o quê? E fortalece o que ainda resta. E estava prestes o quê? Porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus, meu Pai do céu. Olha como essa igreja estava. Então a Bíblia fala, desperta aqueles que ainda estavam o quê? Para morrer. Ou seja, quando a pessoa morre, meu irmão, aí o quê? Já era. Eu pergunto, é normal você ver uma pessoa morrer e ressuscitar? Acontece? Claro que acontece, mas é normal? É uma coisa simples? Morreu lá, ressuscitou ele. Então, existem pessoas que morreram e para ela voltar a ter vida novamente, meu irmão, eu não falo que é impossível porque não existe nada impossível para Deus, mas é muito difícil. Por isso que a Bíblia fala, se alerta, esteja um alerta. Tem gente que está morrendo, então que você que está vivo, você que está incendiado, você que está avivado, vai até ela e levanta ela. Dá vida para ela. O que é dar vida para ela? Dá palavra para ela. Você tem palavra, você está aí, meu irmão, cheio de palavra, cheio de vida. A Bíblia diz que do seu interior fluiriam o quê? Rios, não é, meu irmão, gotejar não, são rios de águas vivas brotando dentro de você. E esses rios vão ao encontro de multidões de pessoas que estão desejosas por água. Água que você hoje não tem mais sede, porque o Senhor passa a morar em você.
Mas há muita gente lá fora, meu irmão, que não está tendo vida. Tem muita gente lá fora que está tendo religião. Religião. Eu sentei esses dias com uma pessoa que ela falou assim: bispo, eu estou na igreja há não sei quantos anos. Eu atendendo ela de um ministério. E ela falou: bispo, eu estou morta. Eu não oro mais, eu não busco mais. E o tempo que eu fiquei com ela ali, falando da palavra, o que eu estava fazendo com ela? Hein? E ela estava bebendo do que eu estava dando para ela. O final de quando eu deixei de conversar com ela, ela falou assim: bispo, parece que eu participei de uma vigília. Eu falei: mas você vê, 40 minutos que eu estou com você aqui. O que eu estou dando para você? Não sou psicólogo para ficar te ouvindo aqui. Eu sou homem de Deus. E o que eu tenho eu te dou: espírito e vida. Toma. Receba em nome de Jesus. E aquela pessoa, até o semblante dela mudou. Por quê? Porque eu estava dando vida para ela. Gente, nós temos muita gente lá fora assim. Muitos bebês na fé que não sabem fazer sua própria comida. E que estão dependendo de pais espirituais e mães espirituais para alimentá-los. Quem deseja ser uma pessoa assim? Fique de pé em nome de Jesus. Glorifica bem forte esse Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.